Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu penso que todas as pessoas têm o direito de se expressar como bem entendem, ok. Mas é preciso ter cuidado, porque muitas frases, muitos comentários acabam ferindo profundamente as pessoas. Um simples comentário, uma simples frase pode destruir a honra de uma pessoa. Por isso, eu acho que nós devemos ter muito cuidado com as palavras que nós emitimos pela língua ou pelos dedos com a vida das outras pessoas. O apóstolo Tiago, na sua carta, já nos adverte do perigo de fazermos uso da nossa língua, do nosso direito de expressão, de forma errada. Esse inimigo perigoso, a língua, causa tragédia. Esse inimigo, a língua, ataca a honra e faz com que surjam brigas. A língua faz com que tenham desgraças. A língua destrói, traz choro, traz sofrimento para a vida das pessoas. Por isso, nós temos a necessidade de segurar a língua, de frear ou de refrear a língua. Mas como é que é possível segurar o poder da língua? Bem, Tiago não só aponta o erro, mas também apresenta requisitos necessários para segurar a língua na nossa carta. São princípios práticos para a vida cristã. E são princípios escritos há quase 2000 anos que são de extrema importância para os cristãos de hoje, porque trata do que nós precisamos: uma conduta correta, um bom uso das nossas palavras, honestidade no trato com as pessoas e ser íntegro de caráter. Bem, para que todo mundo entenda e não fique dúvida nenhuma, Tiago usa alguns exemplos práticos nesse texto para mostrar o perigo que nós corremos quando fazemos mau uso da língua e para mostrar também como refrear a língua. Portanto, o maior desafio que nós queremos conversar hoje é como controlar a língua, é como segurar a língua. E saber segurar a língua é uma das maiores bênçãos para um relacionamento sadio, seja no casamento, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade como um todo. Tiago apresenta a necessidade de controle da língua. E esses exemplos práticos nos auxiliam a visualizar o quão prejudicial podem ser as palavras que nós falamos. O primeiro exemplo está lá no versículo 3. E ele fala do freio que se coloca na boca dos cavalos. E ele fala que a nossa língua é comparada a um freio que colocamos na boca de um cavalo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Eu devo ter andado de cavalo 1, 2 vezes na vida inteira. Então eu tive que ver para que serve esse freio, como é que isso funciona. O freio, que é uma hastezinha de metal, é colocado na boca do cavalo. E quando a gente coloca esse freio na boca do cavalo, com as rédeas, nós podemos conduzir esse cavalo, forte como é, aonde queremos. Através daquele freio, daquele pedaço de metal, o instinto selvagem daquele animal, que é muito mais forte que a gente, é subjugado. E o animal se torna dócil, se torna útil para o trabalho. Por mais força que tenha, por mais indomável que seja, com aquele pedacinho de metal na boca, a gente consegue cavalgar, a gente consegue fazer com que o cavalo puxe charretes e faça um monte de coisa. É o controle de algo muito poderoso, com uma coisa pequenininha, o freio. O segundo exemplo está no versículo 4. E ele fala do navio, diz assim: pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. De navio eu já conheço um pouquinho mais. E o Tiago dá o exemplo de um grande navio, e um navio à vela, da época dele, que fazia grandes viagens e que era controlado por um leme, que é muito menor que o navio, muito mais frágil que todo o navio.
Mas sem o leme, sem aquele controle, o navio estaria desgovernado, sem direção. Um enorme navio, pesado, que é controlado por um pequeno pedaço de madeira, mas que, sem controle, coloca em risco todo mundo que está nele, todos os tripulantes. Coloca em risco a carga que está transportando. Mas é necessário que o pequeno leme o conduza pelo caminho correto. O terceiro exemplo está nos versículos 5 e 6. E Tiago compara a língua com o fogo. E ele diz: é isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Nesses últimos dias, nós temos recebido notícias de incêndios todos os dias. Vários focos de incêndio. Nunca teve tanto incêndio, ou pelo menos desde que se tem notícia, nunca teve tanto incêndio em nosso país. Inclusive, na oração, a gente vai pedir para Deus que Ele envie chuvas ao Brasil para que isso se acalme. O fogo, seja por causas naturais, ou seja de forma criminosa, ou seja por descuido, sem querer, acaba provocando um incêndio de proporções imensas. Uma pequena faísca, pode ser até um descuido, acaba destruindo uma floresta. Uma pequena palavra, torta, até por descuido, pode acabar com muita coisa. E aí, Tiago usa o quarto exemplo lá no versículo 8. A língua é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Uma pequena dose de veneno pode matar uma pessoa de forma bem rápida. A picada de um escorpião ou de uma cobra pode ser tratada, mas muitas vezes o veneno da língua é incurável. O que acontece com um cavalo sem rédeas, solto? Ele pode se tornar um destruidor, quebrando tudo que vê pela frente. O que acontece com um barco sem leme? Ele fica à deriva, fica perdido, e mais cedo ou mais tarde, ou vai encalhar ou vai ser destruído. O que acontece com uma fagulha de fogo que seja? Ela destrói tudo o que encontra pelo caminho. E o que pode acontecer quando a língua está carregada de veneno? Ela mata. Bem, gente, assim é a nossa língua. Ela tem poder para destruir. Destruir casais, separando uns dos outros. Ela tem poder para atrapalhar a vida de pais e de filhos. Irmãos com irmãos. Por causa da língua, igrejas já foram divididas, depois de se transformarem num ringue de luta por causa da língua, por pessoas falando mal de outras pessoas. Existem um sem número de homens, de mulheres, com problemas bastante graves, até com depressão, por causa da língua, por terem falado mal. Existem pessoas fingindo ser amigas umas das outras, mas pelas costas difamando, na intenção de prejudicar, na intenção de semear confusão. Observa-se que com a língua nós podemos bendizer ao Senhor, nosso Deus, ou podemos amaldiçoar as pessoas. E Tiago alerta sobre isso dizendo: meus irmãos, isso não deve ser assim. Não é conveniente que nós tenhamos palavras para louvar e bendizer a Deus e logo depois, da mesma boca, saiam palavras para amaldiçoar as outras pessoas. Se a gente continua lendo, ou se a gente volta, melhor dizendo, ele vai dizer: alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e está enganando a si mesmo. Tiago está se dirigindo àquelas pessoas que parecem serem santas, que parecem ser amáveis, gentis, mas que, no entanto, estão na igreja, ou no trabalho, ou na família, com línguas maldosas, sempre ouvindo e espalhando boatos, ou então falando mal das pessoas. Não acham nada de errado em falar mal das pessoas, em falar seja o que for das pessoas. Deus diz que
toda a sua religião, toda a sua aparência de espiritualidade é em vão, é sem valor, é inútil. No entender de Deus, isso não pode ser assim. Deus nos chamou para sermos sal e luz. Deus nos chamou para transmitirmos o seu amor para as pessoas. Como servos de Deus, como filhos de Deus, nós somos desafiados a usar as nossas palavras, a nossa língua, os nossos dedos, como um meio para ajudar o nosso próximo, através de conselhos, através de orientações. E o Tiago reforça esse pensamento ao fazer uma ilustração afirmando que seria impossível para uma fonte natural produzir água doce e amarga ao mesmo tempo. Seria impensável colher azeitonas de uma figueira ou a fonte de água salgada dar água doce. Por isso, nós precisamos segurar nossa língua. Senão ela pode causar grandes estragos. Pode ferir pessoas. Pode trazer muito prejuízo para a vida, não só nossa, mas das outras também. Nós temos que segurar a língua o quanto antes. Mas como? Se o Tiago diz que ninguém consegue dominá-la, será que é possível? Embora as pessoas tenham dominado e domado todas as criaturas, nenhum homem pode por si mesmo controlar ou domar a sua língua. Porque ela é má, é cheia de mal que não se pode refrear. Ela é capaz de fazer o mal. Ela permanece indomada por toda a nossa vida. Por nós mesmos, com a nossa boca, nós só vamos atacar, destruir, caluniar as pessoas. Por isso a gente não pode controlar a língua por nossos próprios esforços. Não tem 5 passos para controlar a língua. Faça isso por 3 dias e a tua língua será domada. Não. Nós precisamos deixar que Jesus peneire as nossas palavras. Nós precisamos deixar que Jesus filtre a nossa fala. E por vezes, nós vamos precisar deixar que Jesus lacre a nossa boca. Somente Jesus pode domar a nossa língua, porque Ele transforma o nosso coração. A morte e a ressurreição de Jesus tiveram como alvo transformar o nosso coração. O coração daqueles que depositam a sua confiança, a sua fé em Jesus e só em Jesus para a vida eterna. O resultado deve ser uma transformação de vida, começando aqui, no coração, até que transborde pela boca, pela língua. Deus quer usar a nossa língua, as nossas palavras, como um instrumento para a glória dEle, como um instrumento para a edificação de vidas. Embora a nossa boca despeje para fora tanta coisa ruim, da boca de Jesus é que vêm as melhores palavras. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele diz também: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Ele diz ainda: perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. E ele diz a palavra mais importante, se é que dá para dizer que alguma é mais importante que outra, mas Jesus fala na cruz: está consumado, o teu pecado está completamente pago. Creia em mim e terás a vida eterna. Que nós possamos, guiados por Deus, filtrados por Jesus, usar os nossos lábios, os nossos dedos nas redes sociais para abençoar. Na família, na igreja, que nós possamos usar os nossos lábios para dizer quantas coisas boas Deus tem feito. Usar os nossos lábios para apresentar o Salvador Jesus Cristo a mais e mais pessoas. E se necessário for, que Jesus lacre a nossa boca. Se necessário for, que a gente morda a língua para não falar uma bobagem. Mas que cuidemos para que da nossa boca saiam palavras de conforto, saiam palavras em que bendizemos a Deus, em que auxiliamos o próximo. Que o Espírito Santo nos conceda poder para monitorar e para controlar tudo o que nós dizemos. Amém. Ele tem cuidado de nós.
Cristo nunca estaremos sós.